Meus caros irmãos, que a paz de Jesus esteja entre nós, que nós possamos nessa tarde receber a assistência necessária para termos uma perfeita sintonia com os mensageiros espirituais. E nessa tarde nós vamos falar sobre duas situações que envolvem a queda de companheiros. Duas quedas, que envolvem duas parábolas de Jesus. Uma delas é a do bom samaritano e a outra do filho pródigo. A primeira, a pessoa desceu de Jerusalém para Jericó. Jerusalém era o lugar santo para os judeus e Jericó, um lugar de porto, um lugar onde tinha toda uma série de viciações. Essa pessoa sendo assaltada não quer dizer que tenha sido assaltada com mão armada, mas pode-se entender como no caso de hoje, dessa situação atual, em que a pessoa é surpreendida pelo vírus e desencarna sem ter tido tempo de se preparar para a morte. Vejam, quando a gente tem tempo para se preparar, nós muitas vezes nos preparamos, nós percebemos que a morte está chegando e nos preparamos para isso. Isso pode acontecer com uma pessoa que está doente ou com uma pessoa idosa. Então, essas duas situações dão condição para que a pessoa se prepare. Terceira situação é quando a pessoa se esclarece antes de chegar nessa situação de idoso ou de doente. E aí, quando vem o momento do desencarne, ele tem equilíbrio para ser bem assistido. Essa pessoa que descia de Jerusalém para Jericó, ele foi assaltado e foi deixado caído lá na beira do caminho. Isso pode acontecer nesses acidentes, nesses desencarnes coletivos, ou mesmo num desencarne que a pessoa não espera que vá acontecer, e ela fica sem saber para onde ir. Daí a importância de nós nos prepararmos, não para a morte em si, mas para a vida futura. Porque quando chegar o momento do desencarne, nós temos condição de sermos assistidos pelo plano espiritual. No caso dele, ele foi assistido pelo bom samaritano. Mas ali também não fala quanto tempo levou até que ele recebesse essa assistência. Na literatura espírita, nós vemos muitas vezes o quê? Que nesses acidentes coletivos, aqueles espíritos que têm mais mérito, eles são socorridos mais rapidamente. E os outros que não têm o conhecimento ou que não têm mérito nem nada, eles ficam ali naquele local aguardando por tempo indeterminado até que venha o socorro, porque tudo vai na condição do mérito da pessoa. Nós vemos muitas situações que a pessoa desencarna e fica vagando em torno da vida que tinha. Vai trabalhar, volta para casa e fica nesse vai e vem e não se resolve na vida. O segundo caso é do filho pródigo. Ele recebeu, por parte do pai, a sua herança. Recebeu a sua herança e partiu para um lugar distante. O que é esse lugar distante? É semelhante à forma quando nós nos afastamos de uma tarefa, de um lugar onde nós recebemos a assistência constante. Vejam, muitas vezes as pessoas se julgam equilibradas porque frequentam uma igreja ou um centro, ou seja lá o que for, e elas estão em constante contato com um plano mais elevado. Então, estão sempre recebendo assistência e isso faz com que elas tenham um relativo equilíbrio. Esse afastar de casa, dele ir para um lugar distante, é esse desligamento daquele padrão vibratório em que a pessoa convivia. Então, ele se afasta, ele começa a perder sintonia com aqueles espíritos que o assistiam, até que chega numa condição de miséria. Essa miséria pode ser material ou pode ser espiritual. Ninguém está livre disso. Nós podemos empobrecer. Se nós tivermos condição financeira, podemos perder essa condição financeira. Se tivermos saúde, podemos perder a saúde. Mas se nós tivermos o equilíbrio espiritual, nós vamos saber como lidar com as questões. No caso desse filho pródigo, ele não se preparou para isso. Quando ficou na miséria, ele procurou um lugar onde ele pudesse ter
um recurso, um apoio, um amparo, e ele então foi encaminhado para cuidar dos porcos. O que significa isso? Se nós trouxermos para o nosso dia a dia, nós vamos ver que existem muitas pessoas jogadas na calçada, na beira da rua, todas sujas, com mau cheiro, que realmente dão uma condição assim de repulsa para quem não está acostumado a lidar com isso. Até certo ponto, isso pode ser uma proteção para ele. Por quê? Se ele tem inimigos do passado que vêm em busca dele para uma desforra, alguma situação assim, eles não o reconhecem, porque eles ficam enojados de ver aquela pessoa naquela condição. Porque eles procuram alguém no formato, na condição em que eles conviveram. Então ele pode ser mais jovem, pode ser com uma condição social melhor e tudo, mas não uma pessoa jogada assim na beira da rua. Eles então se afastam. E às vezes essa pessoa que está nessa condição, ela fica uma vida inteira, ou às vezes até mais de uma encarnação nessa situação, até que ele mude o pensamento. Então nós temos um comentário daquele juiz José de Luca, numa palestra na Federação, onde ele disse o seguinte: ao perguntarem como é que ficava essa situação dessas pessoas, ele diz: olha, vai mudar quando esgotar o modelo. Então ele está vivendo naquela condição, até certo ponto ele acha aquilo normal, porque aquilo passa a fazer parte da vida dele. Então nós vemos às vezes pessoas vivendo na miséria e tudo, e que não se revoltam, porque aquilo está fazendo parte da vida deles. Quando eles percebem a sua situação, eles começam ou a se revoltar ou a querer mudar a situação em que estão vivendo. Nesse momento, eles querem voltar a uma condição de equilíbrio, porque eles lembram da condição anterior, que era aquela condição de viver bem na casa do pai. Então ele quer pelo menos ser empregado. E começa a fazer o esforço de voltar para aquele padrão em que ele vivia. Aí ele precisa fazer o quê? Lutar contra as suas viciações, lutar contra os preconceitos, lutar contra, vamos dizer, uma série de situações que vão se apresentando em função da situação que ele criou, até que ele chega a uma condição de equilíbrio e que retorna ao ambiente em que ele estava. Agora, como é que é essa recepção? Nós vemos que Jesus fala que existe muita alegria no retorno de alguém que estava caído e que retorna ao bem. Mas ele foi recebido dessa forma e encontra o irmão que permaneceu estacionado naquela condição em que ele saiu. O irmão recebeu a mesma orientação que ele quando criança, mas não tirou o aprendizado necessário da situação. O irmão não o aceita, fica de fora da festa de confraternização. O que significa isso? Que enquanto esse filho pródigo que voltou, ele adentrou a um padrão mais elevado, esse outro caiu num padrão menos elevado, que ele se perturbou diante da situação. Então, esse que voltou tem que fazer um esforço muito grande para trazer esse irmão para junto de si. Agora, se ele não conseguir resolver isso nessa encarnação, como é que se resolve? Aí nós precisamos admitir a possibilidade de existir a reencarnação. Se você não admite, pelo menos imagina ser possível essa condição de reencarnação para resolver o problema. Eles voltam numa outra encarnação, na condição ou de irmãos, ou de um outro parente, ou mesmo de um conhecido, não importa em que condição seja, não precisa voltar na mesma condição. Porque a gente vê muitas pessoas que muitas vezes dizem: não, se for para voltar com fulano, eu prefiro não voltar. Não aceita, às vezes, o casamento que não é muito feliz nem nada, então a pessoa rejeita a possibilidade da reencarnação, imaginando que tem que voltar na mesma condição, exatamente como era. Mas não. As oportunidades nos são dadas de acordo com a nossa necessidade. Se nós não tivermos aquela condição de superar aquele problema, nós voltamos numa condição com mais facilidade para resolvê-lo. Então é onde nós vemos muitas pessoas em condição social boa, mas são revoltados. Tem uma família equilibrada, mas são revoltados e não conseguem se situar na vida. O que é isso?
São espíritos que não têm condição de enfrentar a situação mais difícil. Eles voltando numa outra encarnação. Esse irmão que foi o filho pródigo, ele tem que trabalhar pelo reequilíbrio desse outro irmão, trazê-lo para cima. Então isso se enquadra na condição de uma família que faz todos os esforços para erguer alguém que é um transviado, uma pessoa que é desequilibrada na vida. Então a família luta com todas as forças para reequilibrar aquele filho ou aquele parente. Então são situações que podem se apresentar. Que nós possamos ter tido o entendimento necessário para meditarmos sobre essas questões, analisarmos que vida nós levamos, como nós enfrentamos as situações e o que nós esperamos no futuro. Quer dizer, no presente nós temos que fazer o esforço de superar essa situação que se apresenta. Então é um teste para nós, é uma oportunidade de nós aprendermos com a situação. Então, na vida toda, nós vamos ter sempre situações que vão se apresentar e vão nos auxiliar na busca da superação. Que nós possamos mais vezes estar juntos, trocando ideias, trocando informações, para que possamos ter uma vida mais equilibrada no futuro, para que possamos vencer as nossas próprias limitações e sintonizarmos com espíritos mais elevados, inclusive nas próximas encarnações. Que a paz de Jesus possa permanecer entre nós e que mais vezes possamos estar juntos. Muita paz a todos.